Olá, pessoal. Sou eu, a Luísa, que hoje vai estar fazendo esse momento de reflexão à luz da doutrina espírita. E para hoje eu separei o capítulo 8 do livro 3 do livro dos Espíritos, da parte das leis morais, a lei do progresso. Então eu separei algumas perguntas que Allan Kardec faz aos espíritos e ao espírito da verdade, para a gente estar pensando a respeito do progresso, da evolução. Então, Allan Kardec, na pergunta 778, o homem pode retrograr o seu estado natural? Não, o homem deve progredir sempre, sem cessar, e não pode voltar ao seu estado inicial. Se ele progride, é porque Deus assim o quer. Pensar que ele pode retroceder para a sua condição primitiva é negar a lei do progresso. 779. O homem tira de si mesmo a energia progressiva, ou o progresso não é mais que o resultado de um ensinamento? Resposta. O homem se desenvolve por si mesmo, naturalmente, mas nem todos progridem ao mesmo tempo e do mesmo modo. É então que os mais adiantados ajudam os outros a progredirem. 781. É permitido ao homem deter a marcha do progresso? Resposta. Não é possível deter, pode dificultá-la algumas vezes. 785. Qual é o maior obstáculo ao progresso? Resposta. Os maiores obstáculos são o orgulho e o egoísmo. Quero referir ao progresso moral, porque o intelectual avança sempre. A este parece, aliás, à primeira vista, duplicar a intensidade daqueles vícios, desenvolvendo a ambição e o amor à riqueza, que por muitas vezes incitam o homem à pesquisa, que esclarecem o seu espírito por consequência. É assim que tudo se relaciona no mundo moral como no físico, e que do próprio mal pode sair um bem então. É desse estado de coisas, durará apenas algum tempo e modifica-se à medida que o homem passa a compreender melhor que além do gozo dos bens terrenos, existe uma felicidade muito maior e muito mais durável. A partir dessas perguntas, a gente começa a se questionar como a gente mesmo consegue evoluir, que existe uma força que nos arrasta para essa evolução, nos incita a pensar, a progredir, a melhorar, a evoluir. E que a gente encontra, então, dois grandes obstáculos que está dentro de nós mesmos, de nossas imperfeições e de nossos vícios, que é o orgulho e o egoísmo, que além de nos impedir ao progresso, nos afasta um dos outros. E para a gente pensar sobre esse prisma, eu separei uma história, na realidade é uma parábola, criada por Allan Kardec, que faz parte de um capítulo do livro dele chamado Obras Póstumas. O capítulo também é O Caminho da Vida. E essa parábola representa a evolução do espírito por meio de suas várias reencarnações. Então, eu vou ler a história para vocês e depois eu vou fazer um pequeno comentário. Vamos imaginar que existe uma longa estrada. E nessa estrada, de distância em distância, com intervalos desiguais, existem florestas. Florestas que se tem que atravessar.
À entrada de cada floresta, a estrada se interrompe e para continuar há uma saída. Um viajante vem andando por esta estrada e entra na primeira floresta. Porém, não há caminho pronto. O viajante segue mata dentro, fazendo o seu próprio caminho. Enquanto vai penetrando no desconhecido, percebe que se encontra num verdadeiro labirinto e se confunde às vezes. A claridade do sol, através dos ramos das árvores, quase não lhe chega e ele vagueia sem saber para bem onde vai. Finalmente, cansado, machucado pelos espinhos e pedras, consegue chegar ao fim da floresta, onde a estrada continua e ele procura se curar das feridas. Mais adiante, avista uma segunda floresta, onde o esperam as mesmas dificuldades da primeira. Porém, já com certa experiência, dela sai menos ferido. Outra floresta lhe surge e o viajante encontra um lenhador. Este lhe ensina o caminho a seguir para não se desviar da rota. A cada nova travessia, aumenta sua habilidade, de modo que é cada vez mais fácil superar os obstáculos. Certo de que a saída encontrará a boa estrada, firma-se nessa certeza até chega um tempo em que ele já sabe bem como se orientar para achar com mais facilidade. O fim da estrada fica o cume de uma montanha muito alta, de onde ele consegue enxergar todo o caminho que percorreu, desde o seu ponto de início. De lá de cima, ele vê as florestas diferentes pela qual atravessou. Lembra-se das dificuldades pelo que passou e não sofre com as lembranças, porque agora ele chegou ao fim de sua caminhada. E pensa, nossa, quando eu andava pelas primeiras florestas, como me pareciam enormes e intransponíveis. Eu pensava que conseguiria jamais chegar ao fim. E quando penso que aquele senhor bondoso, o lenhador que me ensinou o caminho, talvez estivesse lá ainda, estaria ali, perdido. Olhando daqui, como parecem pequeninas as florestas por que passei. Tenho a impressão de que poderia atravessá-las num passo só. Ouvindo seus pensamentos, o senhor lhe falou: Ah, este é o fim de tua viagem. Agora, porém, descansar todo sempre te deixará entediado, a ponto de sentir saudades dos tropeços do caminho. Consegue avistar o grande número de viajantes caminhando ainda pelas estradas que percorrestes? Como tu também correm riscos e dificuldades? Vai ao encontro deles e ajuda-os a atravessar a floresta, para que possam chegar mais depressa até aqui e desfrutar de toda essa maravilha. Ah, irei sim. Porém, por que então não existe uma estrada que venha diretamente ao ponto de partida até aqui? Evitaria tantos desgastes e perigos? Ah, meu querido, vês que muitos evitam a travessia das florestas. São viajantes que, tendo adquirido rapidamente a experiência necessária, sabem qual o melhor caminho a percorrer. Essa experiência, contudo, é fruto do trabalho, das primeiras travessias, principalmente, que exigem. O que saberia se não houvesse passado por lá? Tu também, se não tivesses conhecido os desafios da sua jornada, serias tão ignorante como eras no começo da partida, do teu início? Ele pensou, refletiu e concordou. Realmente. Além disso, cada viajante que passa melhora um pouco a floresta, porque passou por ela. O que cada um faz pode parecer pouco. Contudo, há milhares e milhares de viajantes a passarem pelas florestas. O homem, admirado com a sabedoria desse ancião, perguntou ainda: Mas, numa das florestas que eu estava atravessando, encontrei certo viajante que me disse: Na orla da floresta há um imenso labirinto.
a ser transportado de saltos mais altos. Mas só alguns conseguem. Todos os outros, que não conseguem fazer a proeza do salto, caem numa fornalha ardente e ficam perdidos para sempre. Mas esse abismo, por todas as florestas que atravessei, não encontrei. Ah, é que ele não existe. Imagina se existisse uma armadilha tão abominável para os viajantes, que se tornasse uma viagem tão praticamente impossível para que um homem conseguisse saltá-lo. Teria praticamente uma crueldade sendo feita com os viajantes. Esse abismo, meu querido, é uma imagem dos tormentos sofridos por aqueles que saem das florestas e sentem-se muito machucados. Neste momento, o tormento ele não é eterno, pois as feridas saram. Todas as cicatrizes podem permanecer, mas as feridas sempre saram. Os sofredores se levantam e continuam a caminhar. Há também os que de volta à estrada se alegram porque revêem amigos que os tinham perdido de vista. Veja, todos, mais cedo ou mais tarde, chegarão aqui. Vá, vá e ajude a mostrar o caminho aos que estão perdidos, aos que estão desesperados, aos que pensam que estão sozinhos, aos que pensam que estejam abandonados. Vai, vai, ampara os feridos que se arrastram e aponta a saída aos que se embreiraram no meio da floresta. Ajude-os. O homem, tocado em seu coração pelas palavras e pelo sofrimento dos que via caminhar, foi logo fazer o que era lhe pedido. Essa parábola, criada por Allan Kardec, O Caminho da Vida, representa a evolução do espírito por meio de suas várias e diversas reencarnações. A estrada representa a imagem da vida espiritual. As florestas são as inúmeras encarnações em que o espírito trabalha para progredir. Por meio do seu próprio esforço, o viajante somos cada um de nós, que deve chegar ao fim da jornada simbolizada com a verdadeira sensação do dever cumprido. Que possamos nos sentir felizes e que possamos ter sempre desperto em nosso coração esse sentido de solidariedade, de ajuda. Porque o caminho da vida é uma história que representa a busca da nossa felicidade. É uma história que representa a nossa própria existência. E da mesma forma como está colocado por meio das perguntas e respostas no Livro dos Espíritos, segundo a lei do progresso, essa busca é uma busca que está dentro de nós mesmos. Como o próprio Jesus nos ensinou, que o reino dos céus está dentro de cada um de nós. Que essas palavras possam tocar o nosso coração, despertar as nossas consciências e trazer muitos ensinamentos para a nossa existência. Paz e bem, fique com Deus.